na Shoé. Olá, tudo bem? Ed Pereira na área, estamos no ar com um Time Entrevista e queremos você aqui conosco, então separa aqueles 2 minutinhos para poder mandar para alguém o link. Nós temos discutido política, porque aqui com a gente política é coisa séria, e já quero dar boa noite primeiramente para o meu querido amigo de bancada, meu comentarista, amado querido Ronaldo Crispim. Muito boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, Ed, boa noite, diretor, boa noite, Marco Aurélio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E vamos aí, gente, vamos falar um pouco de política aí, até que comece realmente a fervura da campanha, que até agora ainda está um pouquinho morna. Ah, mas está esquentando já, né, Ronaldo? Agora a coisa está começando a dar pega. Os bastidores estão quentes. E aí começam a aparecer os nomes e nós estamos aqui, vocês já sabem, desde 3 semanas atrás, procurando já fazer o formato político da cidade aparecer, juntamente com outros amigos jornalistas da cidade. E nesse momento, hoje, agora, nós queremos apresentar também o querido doutor Marco Aurélio, que nos cede entrevista nesta noite. Muito boa noite, doutor Marco Aurélio, tudo bem? Bom dia. Boa noite. É boa noite, é boa noite. Mas aí, como as pessoas podem assistir de dia, de noite, também fica para manhã, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. À vontade. À vontade. Boa noite, Ed, boa noite, Crispim. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa falar sobre Limeira, desenvolver o assunto da nossa querida cidade. Vai ser maravilhoso. E como a gente tem 40 e poucos minutos, aqui você vai perceber, doutor Marco Aurélio, que a gente precisa ser realmente direto e reto para que realmente repercuta de uma forma interessante, né? A gente tem colocado esse slogan que o diretor Maninho aí e o Lucas desenvolveram, que aqui política é coisa séria, e a gente quer realmente transportar isso para quem tem nos assistido, como a gente tem feito nas últimas semanas. Então, rapidamente, para você conhecer aí, falar um pouquinho, comentar com a gente aí do Dr. Marco Aurélio, ele é o candidato a vice-prefeito, né, o pré-candidato a vice-prefeito na chapa, juntamente com Luiz Mitsunaga, também advogado como ele. Ele tem 51 anos, nasceu em Lages e já basicamente se criou na cidade de Limeira. É casado com a dona Tereza Cristina, é pai da Mariana, está em Limeira desde 78, inclusive fez aniversário comigo. Eu nasci em Limeira, ele também basicamente nasceu em 78 aqui na cidade. Não é? Muito legal. E aí nós temos ainda a questão de ele ter passado pelo Colégio Coronel Flamínio, pelo Grupo Brasil e pelo Trajano Camargo e formou-se em Direito pela Faculdade de Leme no ano de 2000. Ele tornou-se advogado, atuando principalmente como advogado empresarial e oferecendo assessoria jurídica gratuita à população também, né? Ele é aí um dos queridos do PSB aqui na cidade de Limeira desde 2000, né? Esse é o partido até hoje, inclusive, né, doutor? Muito bem. E aí, né, segundo inclusive a nota aqui, a gente quer agradecer à Tribuna de Limeira, que foi minha fonte aqui também, viu, doutor? Né, pegaram as informações dos teasers, achei muito interessante. E aqui, né, a jornada política que o senhor teve começou na Câmara Municipal de Limeira também, nesse caso, trabalhando em 2005 até 2011, como assessor legislativo e posteriormente como chefe de gabinete de liderança parlamentar. Trabalhou, acho que na época do Radich, foi isso? Eu comecei em 2005. Era um outro grupo de vereadores. O Dr. Paulo Radich entrou em 2008. Muito bem. Então já estava antes preparando ali o caminho ali, né? Estava já preparando todo o campo ali. E aí, né, na Prefeitura Municipal de Limeira, foi secretário-chefe do gabinete nos anos de 2012 a 2016 e trabalhou também no governo do Estado de São Paulo junto à Secretaria de Habitação na CDHU, né, na Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, exercendo o cargo de gerente regional em Campinas. Então, assim, para vocês verem que nós não estamos falando de alguém que começou ontem na política, tá? É alguém que tem aí uma carga bem interessante e nós queremos ouvir um pouquinho de você também, doutor Marco Aurélio, de toda essa carreira política, por que esse amor, esse carinho aí pelo ramo de direito, né? E envolvendo isso com o legislativo que passou pela Câmara Municipal, que é o nosso interesse para a cidade. Ed Crispim.
Eu fiz a faculdade, eu iniciei o curso na faculdade no ano de 95. De 95 a 99, que foram 5 anos de faculdade, a faculdade estava iniciando ali suas atividades, então nós criamos o diretório acadêmico. Interessante. Montamos o diretório acadêmico, reunimos os estudantes para que a gente pudesse fazer a reivindicação dos alunos, né? Existiam ali jogos jurídicos, algumas atividades que eram externas, a gente queria fazer semana jurídica e formamos e ali iniciou a chama da política, né? Congregando os alunos, os colegas da faculdade, a gente fazer política interna dentro da faculdade. Nós tivemos no ano de 99, foi o meu último ano de faculdade, uma semana jurídica na qual convidei o Dr. Daniel de Campos, que era o presidente da OAB aqui de Limeira. Certo. E ele se apresentou, esteve lá conosco e nós começamos a conversar sobre isso. Eu disse que era de Limeira, ele gostou bastante, falou, rapaz, precisamos de uma juventude mais ativa dentro de um partido político do qual eu sou presidente, que era o PSB. E naquela época eu me filiei ao PSB, meu primeiro e único partido de filiação. Desde então, eu já formado, eu participei de todas as eleições aqui de Limeira, tanto as para prefeito e vereador aqui da cidade, como para deputado. E a gente trabalhando internamente dentro do partido, fazendo o trabalho jurídico das campanhas. Registro de candidatura, prestação de contas do partido, todas aquelas atas de convenções, toda aquela parte jurídica que nós viemos fazendo dentro do PSB. E em 2004 eu tive a honra e o prazer de ser candidato a vice-prefeito com o nosso eterno vereador Wilson Cerqueira, que já teve alguns mandatos aqui na cidade. Até quem tente não lembrar, não tem como lembrar do nome do Wilson Cerqueira, né? Wilson é um sujeito espetacular, gosto muito dele, muita qualidade, né? Já desempenhou um trabalho muito importante aqui na cidade com relação aos trabalhadores, aos metalúrgicos, pessoal de chão de fábrica, do qual ele representa, né? E em 2005 eu fui convidado pelo Tarcílio Bosco, também vereador na época, e se filiando ao PSB, para que eu fosse trabalhar na Câmara, que estava sendo criado ali um bloco de liderança. Bloco de liderança, existiam os vereadores, existia a liderança daqueles vereadores que compunham um bloco, né? E naquele bloco tinha um advogado, um chefe de gabinete e mais um assessor. E eu fui convidado a ser o advogado daquele bloco de liderança. E ali eu iniciei a minha jornada no Legislativo, na Câmara Municipal. Me especializei no direito público, fiz direito constitucional, direito legislativo e direito eleitoral, na Escola Paulista de Direito. Pouquíssima coisa para poder desenvolver, quase nada. E fui desenvolvendo o meu trabalho dentro da Câmara. E ali, de chefe de gabinete, passei de advogado do bloco de liderança, passei chefe de gabinete de bloco parlamentar, depois eu fui de ser diretor jurídico da Câmara Municipal, né? E secretário legislativo, no qual eu fiz um ano e meio de secretário legislativo. Ali eu consegui aprender muito mais do trâmite legislativo da Câmara Municipal. Então, tive essa larga e boa experiência, passei lá uns bons anos dentro da Câmara Municipal e quando o Dr. Paulo Radiche foi eleito prefeito, ele me convidou para chefiar o gabinete dele para fazer aquele trabalho mais administrativo da prefeitura. Ele na área política, como prefeito, representando a cidade de Limeira e eu fazendo o trabalho mais interno. E aí tive um período como presidente do SAI, quando nós fizemos a licitação para contratação do piscinão ali, do tiro de guerra, né? Então tinha algumas coisas pontuais que ele me colocava. Tive um período grande até na saúde, com o afastamento do Dr. Raul, depois o Luiz, que veio lá de Alfenas para ser secretário de saúde. Nesse intervalo eu assumi a Secretaria de Saúde e passei por outras secretarias também. Então tenho alguma experiência na área política administrativa, coisa que pode somar bastante. Que a gente pode contribuir com a cidade de Limeira, com tudo que a gente veio criando de musculatura política durante esse tempo, né? E a gente nada melhor do que devolver para a cidade tudo aquilo que a cidade me ofereceu, né? Fui muito grato pelas oportunidades que tive de trabalhar aqui em Limeira nesse ramo político e agora eu estou me colocando à disposição como pré-candidato
a vice-prefeito para devolver para a cidade todo aquele investimento que fizeram em mim durante esse período. Nossa, bem interessante. Ronaldo Crispim, temos um pré-candidato a vice-prefeito com uma bagagem interessante. Começamos bem. Me diga. Começamos bem. O que você me diz? Não, realmente, a bagagem política do Marco Aurélio é fantástica. Vamos ver os outros candidatos, né? Os outros pré-candidatos, que eu ainda estou tentando descobrir. Eu ainda vou descobrir. A intenção em breve, todos estão na mesa. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu já vou começar fazendo, porque eu acompanho a política há muitos anos, tenho 55 anos, vou indo para 56, então eu acompanho. Entrei no partido político uma vez, mas saí até por culpa de briga interna e tudo mais, então hoje eu não sou filiado a nenhum partido, certo? Votei em todas as eleições, nunca deixei de votar, mas uma coisa que eu vejo muito em Limeira é a questão do vice. O que é o vice? Comecei a dar uma procurada aí, eu olhei e vi que o vice é aquele candidato que vai estar ali de prontidão, porque se acontecer alguma coisa com o prefeito, ele que vai assumir toda a situação, certo? Mas alguns vices que nós tivemos aqui, em umas legislaturas anteriores, só ficaram como figurativo. Certo? Eu não vi nem apoiando o prefeito, ajudando, nem passeando com o prefeito de vez em quando. A sua função, se eleito, né? Então, fazendo uma pré-candidatura, se for eleito, qual vai ser ela realmente? Vai apoiar totalmente o prefeito? Vai ficar atuante? Vai ser assim, um conselheiro, aquele que fica na orelhinha, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vai dar certo. Porque pela bagagem que o senhor tem, a ajuda vai ser enorme. Seria isso? Constitucionalmente, aquilo que a Carta Magna nos entrega, a função do vice é essa mesma, ele substituir o prefeito numa eventual necessidade, né? Isso acontece nos âmbitos do Poder Executivo. O presidente da República com seu vice-presidente, na ausência dele, o vice assume, e o governo do Estado e também na prefeitura. Isso é o que a lei diz. E a lei também não exclui a possibilidade de você ser atuante, de você participar e desenvolver... Traz uma diretriz, porém, né, a pessoa, né, o dia a dia tem que acontecer e o prefeito pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive. Exatamente. Tem alguns vices que ele tem alguma outra profissão, que ele exerce a profissão, por exemplo, um médico. Ele exerce a profissão dele de médico e a gente viu isso que aconteceu aqui na cidade e pouco desenvolve atividade mais administrativa da prefeitura. Quando eu estive na prefeitura, o nosso vice era o Antônio Carlos Lima, o coxinha do INSS. Ele foi ativo na nossa... Exato. Ele foi secretário executivo do prefeito, ele chegou a ser secretário de administração, né? Ele passou pelo Instituto de Previdência de Limeira, porque ele é do IPML, ele nos ajudou demais. Era extremamente ativo, todos os dias na prefeitura, sempre que chamado estava à disposição lá para contribuir, e contribuiu, né? Então, as duas experiências são válidas, né? Mas eu creio que aquele que contribui, aquele que desenvolve, aquele que faz jus pelo salário que recebe da cidade de Limeira e trabalhar para a cidade, é o que eu gostaria de fazer e que eu quero fazer. E que foi o que eu conversei com o Luiz Henrique Mitsunaga, o pré-candidato a prefeito aqui da cidade, de que eu estaria disposto a contribuir. Ele disse: Marco, estou te convidando por isso, pela sua bagagem, pelo seu histórico e pela qualidade sua como advogado e como especialista na área política e jurídica para me auxiliar. Então não seria à toa o motivo é político e administrativo, que eu fui convidado a participar da chapa do Luiz Mitsunaga. Só uma outra pergunta. Numa atual eleição, o candidato a vice, ele pode assumir outros cargos além do vice? Pode. Ele pode ser secretário municipal, por exemplo. Pode. Então ele continua sendo secretário e vice-prefeito. Ele é vice-prefeito e acumula o cargo de secretário. Interessante. Interessante. Você vai dar um cargo para ele, né? Você vai fazer com que ele trabalhe, que ajude em outras áreas que pode ser que ele tenha mais experiência. E um detalhe importante, você dispensa um dos salários. Então, se você for vice-prefeito e assumir como secretário, você vai ter um salário. Você não vai ter os dois salários. Que é o que muitas das pessoas podem perguntar, né, Ronaldo? É interessante saber que não é tão simples assim. Então você está... dois cargos, dois salários. Até porque se fosse isso,
com certeza, acho que em todos os anos teria gente acumulando. Eu creio que teria gente com 3 ou 4 secretarias aí acumulando, para acumular não só a secretaria e o trabalho, mas também o salário. Mas não pode acumular. Então, a cidade até economiza com isso. Você elege um vice-prefeito que pode ser secretário, você deixa o salário de vice-prefeito ou o salário de secretário guardado para ser utilizado com a população. Nós estamos falando de uma chapa, Ronaldo, composta por 2 advogados, né? Por 2 empresários da cidade, advogados, e pelo que eu me lembro, normalmente o vice, né, e o prefeito sempre foram de profissões um tanto quanto, né, distantes, até para trazer uma base diferenciada, né? E vocês estão trazendo uma base com 2 advogados, doutor Marco Aurélio. Como que tem sido isso? Porque vocês conversam muito igual, é bem interessante, a sinergia de vocês é bem legal, né? A gente percebe isso. E como tem sido isso para vocês? Tem sido visto como uma carga de vantagem para essa pré-candidatura que vocês estão lançando? Como tem sido a conversa com os segmentos na cidade? O que nós resolvemos e decidimos fazer, o que seria melhor para a cidade de Limeira. O Luiz Henrique Mitsunaga, ele vem também de um trabalho administrativo e político bastante forte que ele fez durante a jornada de vida dele. Foi administrador hospitalar, ele conhece muito de saúde, ele já participou de algumas candidaturas e de eleições, não como candidato, mas aquele trabalho interno, aquele trabalho da coxia, de trás das cortinas do palco de teatro, como eu fiz também. Então, ele tem muita experiência nessa área. Ele falou, Marco, e para os partidos que compõem a nossa base, né? Nós precisamos de pessoas experientes para que a gente possa oferecer para Limeira o melhor possível. A gente não precisa ter... existe muitas pessoas que falam e negam serem políticos, né? A gente não nega ser político, porque a gente faz política em casa, a gente faz política no trabalho, a gente faz política na igreja. Pouco do nosso trabalho é mostrar isso, não tem como fugir de política. A relação em todo momento política. Você tem que ser democrático, tem que botar as cartas na mesa para abrir uma discussão, né? E chegar num senso comum. E a arte da política, a arte da conversa, a arte do consenso, de conseguir atingir os objetivos. Então nós entendemos que seria melhor a gente compor a experiência para que Limeira possa ter a melhor administração possível, do que a gente pegar e fazer aquela velha política das pessoas escolher, não, vou colocar um evangélico e um católico, vou colocar uma enfermeira e um dentista. Que normalmente é o que se espera, né? Por isso que eu tenho dito, né? Eu percebi, fui ver vocês dois, vi as apresentações, 2 advogados. Advogados com experiência na área empresarial e na área política. Então, e é bem interessante. É exatamente isso que a gente quer trazer. Essa é a proposta que a gente quer fazer para a cidade de Limeira. Somos experiência, temos experiência, já participamos da administração pública e sabemos como faz, né? Não são 2 paraquedistas que estão chegando, caindo de paraquedas, que nunca teve ou teve muito pouca experiência na área política e na área administrativa para administrar a cidade. Limeira é muito importante. É uma cidade com 300 mil habitantes, uma cidade com 200 mil eleitores, uma cidade que tem um orçamento de mais de 1 bilhão por ano. Tem que ser pessoas experientes e sabem como administrar a coisa pública, de como fazer esse dinheiro ser da melhor maneira possível empregado e entregue para a população. São vários os campos de atuação que a prefeitura tem. E aí é uma questão interessante para a gente poder aproveitar nesse ponto, até fazer uma pergunta. A gente sabe que assim, quem está de fora vê tudo, sabe entender algumas situações, mas não dá para chegar resolvendo tudo, né? O bombeiro, quando chega, ele analisa o quadro, ele faz o quê? O ponto principal é ali, ele tem que atacar ali. Hoje, o que vocês conseguem enxergar que tem que ser cuidado primeiro, se for o caso de estarem lá, o que tem que ser cuidado primeiro dentro da gestão, chegando hoje na questão de Limeira? As pessoas. A gente sente que a administração está esquecendo das pessoas e cuidando de concreto, de obra, de cimento. A nossa proposta é ouvir as pessoas, é chegar... Primeiro ano, a gente administra com orçamento deixado e herdado pelo prefeito anterior. Esse primeiro ano é aquele ano de arrumação de casa. Você entra, você enxerga quais são as dificuldades, quais são os pagamentos que tem que fazer, quais foram as dívidas que foram deixadas, e você começa a
ocupar a prefeitura e colocando trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Mas a necessidade principal e primordial que a gente enxerga é o cuidado com as pessoas. É o atendimento da saúde, é tirar a pessoa da fila de espera, é colocar a criança na creche, que tem muita deficiência nisso ainda. É a gente trabalhar pelo emprego daquele cidadão, daquele trabalhador limeirense que está na busca do seu emprego. É possibilitar que o CEPROSOM, que é o Centro de Promoção Social, possa atender o maior número de pessoas em vulnerabilidade. É a gente fazer o atendimento dessas pessoas que a gente enxerga, que está cada dia mais pedindo como morador de rua, né? Então a gente precisa cuidar das pessoas da cidade, a gente precisa atender aquelas pessoas que estão sem moradia, aquelas pessoas que estão pagando aluguel, na expectativa de ter sua casa própria. Então, qual é o olhar primordial e principal, que é o primeiro olhar que a gente vai ter? É para as pessoas da Limeira, é para o cidadão limeirense, é para a Dona Maria, é para o seu João, é para o Crispim, é para o Ed, é para as pessoas da cidade. A gente sentir o que eles precisam para que a gente possa oferecer o melhor possível que a prefeitura pode ofertar para eles. Muito interessante. Ronaldo Crispim, que é um dos empresários da cidade, tem um olhar do lado de cá. Diga, Ronaldo, fale aí. Essa questão da educação eu acho bem interessante, né? Eu sempre fui a favor da escola o dia inteiro. Tanto é que o Senai foi assim, eu amei ficar o dia inteiro na escola, né? Eu acho meu irmão já pegou meio período, mas eu também peguei integral. É um estudo que realmente ele faz com que você fique e tenha uma noção. Eu acho que a questão da creche, o senhor também falou, a questão muito que realmente existe falta de vagas em creche e tudo mais. Mas aqui, o que eu tenho aqui a gente faz demissões, admissões, eu demiti algumas pessoas aí durante esse ano de 2024, e eu sempre pergunto, qual o motivo que você está indo embora? Por que você está pedindo a conta? Porque a situação está difícil, o mercado não está fácil. E o que eu mais tenho aqui a creche não foi feita para trabalhador. Mas por quê? Eu até, antes de você perguntar, eu já até sei qual é o motivo. Ela abre depois e você tem que pegar a criança. Você tem que pegar a criança antes do horário comercial. Assim, eu não tenho condições, eu não tenho mãe, não tenho pai, sou meio solteiro, o pai dele foi embora, aí eu só tenho ele, eu não tenho que. Se eu pagar uma vizinha, o salário não vai dar para ele. Acaba ficando mais caro o cuidador do que o trabalho que ele está. Eu vou ter que arrumar alguma coisa informal para poder manter ele, certo? Sendo que eu estaria hoje registrado com todos os direitos. Uma coisa informal porque eu não tenho condições. Essa sensibilidade que falta para a administração. São coisas tão simples que depende de apenas sensibilidade, de olhar para o outro, de olhar para o próximo, de ser receptivo com a dificuldade das pessoas da cidade. Eu acho que o administrador, o prefeito e o secretário de educação, principalmente, que é a pessoa que foi colocada pelo prefeito para representá-lo naquela área específica de atuação, tem que ter essa sensibilidade, tem que perceber que o trabalhador, a trabalhadora, a mulher, aquela que mais precisa da criança na creche, ela tem que pegar pelo menos depois do horário comercial. Qual é o horário comercial? 5, 6 horas? A partir das 6 horas a senhora pode vir buscar, que nós estaremos te esperando para entregar a sua criança alimentada, com o banho tomado, o remedinho que foi ministrado no horário correto e que foi feito aquele trabalho lúdico. A criança, ela não vai aprender a escrever e a ler ali na creche, mas vai ter aquele trabalho lúdico, vai ter aquele desenvolvimento educacional que tem na pré-infância, para que ele possa desenvolver e chegar na escola já com todo aquele estímulo colocado na creche. Então, a falta de... Por isso que eu disse lá no início, olhar para as pessoas. Todas as áreas da prefeitura que você perceber, existe alguma dificuldade que o cidadão enfrenta e ele precisa ser resolvido. E como a gente vai fazer isso? Olhando para a pessoa e perguntando para ela, qual é a sua dificuldade? Por que a senhora está no sol aqui nessa fila aguardando? Não, porque o posto de saúde, lá perto da minha casa, não me fornece o medicamento. Eu tenho que vir buscar aqui, ali na Avenida Ana Carolina Levi, porque lá no postinho não entrega. Por que a gente não descentraliza isso? Por que a gente não faz a dispensação do medicamento no posto de saúde que está próximo da casa da Dona Maria? Não é isso? Então, esses olhares que a gente precisa fazer, ela vai precisar deslocar da casa dela, lá da SECAP, para o centro da cidade, para ela vir buscar o medicamento. Ela não precisa sair do Nossa Senhora das Dores, para atravessar toda a cidade, para chegar aqui e buscar um medicamento de alto custo ou coisa parecida. Nós temos que, a prefeitura tem que oferecer o serviço mais próximo da casa das pessoas, para que a gente até melhore o trânsito,
melhora o deslocamento, a pessoa não tem que gastar com transporte público ou com o combustível do carro dela, e a prefeitura está oferecendo o serviço pelo qual ela deve existir. Para que existe o Estado se não para servir as pessoas? O Estado não serve para servir banco. Banco já faz seu trabalho lá. Privado, tá. Por isso que eu falo da pessoa ser progressista, pensar nas pessoas, dar oportunidade igual para todo mundo, daquele que pensa no capital, desenvolvimento. É claro que é importante o desenvolvimento, a empresa, geração de lucro, de renda, mas não é o primordial. O primordial são as pessoas. O Estado existe para atender gente, não para aprender. Como é que é? Existe para atender CPF. O CNPJ é importante, nós vamos abraçar, vamos ajudar o empresário da cidade. Mas o primeiro é olhar para as pessoas e ver quem está na fila, quem está faltando medicamento, quem está faltando, ou se tem a vaga na creche, o horário que ela vai poder fazer a retirada da criança de lá, olhar para as pessoas. Essa questão aí, só dando uma curiosidade, a questão da saúde, que o senhor acabou de dizer aí, eu tenho uma experiência própria. E eu achei um absurdo. Eu até falei, mas ó, a minha ordem é essa. Então, tudo bem, eu vou aceitar. Levei meu pai no postinho, estava com problema, né? Levei lá tal, demorou para atender, até por ser um senhor de 80 anos, demorou muito. Eu até quer ter, porque pela lei do idoso tem que ser o primeiro. Mas tudo bem, não vamos fazer escândalo por culpa disso. Ele está lá, está conseguindo, ficamos sentados ali. Aí o médico atendeu, tudo deu remédio. A hora que ele foi pegar o remédio, o médico falou, 7 dias um comprimido por dia. 7 comprimidos. Ele não vai tomar mais do que isso. O cara me deu uma cartela com 20 comprimidos. Eu falei, cara, só corta 7 aí, porque ele só vai dar para outro. Não, a ordem que eu tenho é da cartela inteira. Mas, pô, essa cartela atende quase 3 pessoas. Então, para que eu preciso disso aí? Vai chegar, ficar na gaveta e vai jogar fora depois de um certo tempo. Crispim, tem uma coisa, a gente não cumpre ordem legal. Primeira coisa. Imagina para o policial militar, o comandante dele falou, você vai lá e mata aquele cara. Eu falei, não vou cumprir essa ordem legal. Se ele fala, cumpro ordens, mas você fornecendo medicamento além daquilo que é necessário para aquela pessoa, você está fazendo desperdício de dinheiro público. Isso não é legal, isso não é permitido, isso não pode. Se são 7 medicamentos, corta lá, deixa aqui, toma 7. O outro que vem, eu pego aquele, juntar aquele que tem lá, mais 3, comprei mais 7 para esse aqui. Você não vai estar desperdiçando. Isso é jogar, natural, é um ralo. É o ralo que a gente percebe que existe, que a gente tem que estar plano esses ralos, a gente tem que conversar. Mas o Ronaldo deu gancho justamente numa amplitude, né, superior, e aí você pode, de repente, falar um pouquinho disso com a gente. Nós temos hoje uma Câmara com 21 cadeiras e temos as secretarias da Prefeitura, né, Marco Aurélio? Então nós temos duas situações, que é a que executa, a que legisla, ok, perfeito, e elas têm que conversar e às vezes parece que realmente falta um entendimento para que algumas coisas andem, porque se o vereador fiscaliza, por que o vereador também não está fiscalizando a situação para poder antecipar essas situações, né? E não é uma coisa de um governo atual, é uma coisa que a gente vem ad eterno. É assim porque é tão difícil, na sua visão, corrigir, equalizar essa situação entre quem fiscaliza, quem executa. Eu acho que primeiro é a qualidade das pessoas que a gente coloca para nos representar. Eu estava dizendo antes um pouco que a gente fala de político, que as pessoas até falam, não, eu sou político, eu sou empresário, eu não gosto, porque não sei o quê. Eu não sou político, eu sou jogador de futebol. O jogador de futebol vai jogar futebol. Né? Eu não sou político, eu sou médico, então você vai ser médico. Eu, quando eu vou procurar, se eu tenho um problema se eu estou com uma dor no meu rim, eu vou procurar o urologista para ele tratar meu rim, eu não vou atrás de um político. Um profissional da área. Então nós temos que escolher pessoas, são profissionais da área que sabem desenvolver a atividade para que ele possa fazer. Então, temos que escolher pessoas que a gente entende, que tem conhecimento da área, que sabe o que o legislador faz. Porque muitas das vezes, você vai perguntar, o cara não sabe o que ele está sendo pré-candidato ou candidato a alguma coisa que ele não sabe qual é a função dele. Ele não sabe o que ele pode fazer. Tem gente oferecendo vaga de creche, tem gente oferecendo remédio, tem gente falando de... Ele não pode falar disso, ele tem que dizer qual é a função do legislador, qual é a função do executivo. É fiscalizar? Muito que bem. Ele vai legislar? Vai. Mas ele pode, da forma como você disse, ele pode até propor políticas públicas para o executivo. Ele pode fazer um requerimento, uma indicação de uma ação. Isso tudo é escrito lá, é permitido, é ferramenta para o vereador utilizar. Mas ele tem que saber de que forma ele utiliza a ferramenta. Né?
O palanque é muito bonito para você fazer discurso. Não é? Mas o dia a dia é das 8 da manhã às 6 horas da tarde na Câmara Municipal que você vai fazer a atividade parlamentar ser a melhor possível para atingir o objetivo do vereador. Qual é? De fiscalizar, sim. De propor também, mas dele de propor projetos de lei, de propor processos legislativos, mas também de indicar e de fazer apontamentos para o executivo das dificuldades. Que é aí que a gente chega na falta dos horários, aí a gente chega no medicamento. E é isso que a gente quer entender, doutor Marco Aurélio, porque, veja bem, nós temos uma cidade pujante, uma cidade que realmente tem tudo para poder estar entre as principais cidades faladas do estado de São Paulo, a gente sabe disso. Mas quando a gente para realmente em algumas situações para a cidade que são pequenas, né? E eu vejo também, como o senhor falou, eu vejo pequeno, que ele só precisa do quê? Que alguém não atrapalhe o caminho. Existe um processo, esse processo precisa acontecer, e o que acontece é alguém travando o processo. Aí todo mundo conhece essa palavra, né? Qual é o papel do vereador? É fiscalizar o executivo. Mas na prática, o que isso quer dizer, né? Assim, que poder que ele tem de fiscalizar e apontar o quê para quem dá esse resultado? Porque nós temos, hoje, se não me engano, são mais de 21 secretarias ao todo na cidade. Né? São 25, né? São, acho que em torno de 25 secretarias. E uma ou outra, ok, elas podem funcionar porque elas já têm um caminho natural, mas tem algumas coisas que podem ser aprimoradas. Por exemplo, agora a gente está vendo que a prefeitura está a caminho de zero papel. Ok, vai ajudar bastante o processo. Mas ainda tem o idoso, ainda tem o deficiente, ainda tem as pessoas que têm dificuldade com o digital, que vão precisar de pessoas preparadas para continuar atendendo lá naquele fundo da ala lá, onde ele precisa da informação. Na mesa de atendimento. Na mesa de atendimento. Então, assim... E aí, de repente, o que a gente mais ouve? Então, assim, todos me perdoem aí, né? Mas nós precisamos checar isso. Cada vereador, ele tem uma linha de ataque mais direta. Ah, é o PET, é o idoso, é o deficiente. Mas se a Câmara Municipal precisa olhar para que o sistema funcione como um todo, ele tem que deixar de ver a minoria, porque a minoria está inserida dentro do quê? Do atendimento geral. Certo ou não? Estou errado? Sim. Se o atendimento geral acontece, todos vão ter realmente o seu momento de chegada de atendimento. Mas a pergunta que fica, onde está essa fiscalização que às vezes não chega para poder resolver a situação do que precisa ser resolvido para essas filas andarem dentro das secretarias internas? Nós temos a possibilidade de ter 21 pessoas com muita qualidade para que nos represente na Câmara Municipal. Para que todas essas dificuldades, esses apontamentos que você fez, possam ser minimizados, ou seja, que a gente pode ter 21 guerreiros eleitos pelo povo da cidade, trabalhando pela cidade junto com o prefeito. Nós podemos ter isso. Nós podemos fazer uma agenda para a cidade, Limeira 2050, Limeira 2050, para que todas as forças vivas da cidade se unam para falar, nós queremos uma cidade melhor. Limeira é uma cidade muito boa. Nós que somos aqui, eu não nasci aqui, mas eu tenho Limeira moro em Limeira desde 1978. Eu estudei no CIP, eu fiz o parquinho, que era atrás do Cine Vitória na época. Né? Depois estudei no Coronel Flamínio, que você leu aí, Coronel Flamínio, hoje é um museu, é uma atividade lá, mas era uma escola que a gente sentava, tinha... de madeira, carteira fixada no chão, que era de 2. Era o espaço ali, sentava um do lado do outro, era ali. E tinha um buraquinho da caneta tinteiro. Ele, olha a época, eu já estou idoso. Né? A dona Elza, ela ficava lá na frente no quadro com aquele apagador, nunca via a mira que aquela mulher tinha. A gente falava lá no fundo, ela virava, ela acertava na cabeça de quem estava falando lá. E a gente tinha muito respeito por isso. Mas o que a gente precisa? O que a cidade... o que seria o ideal? De que todos trabalhassem a favor da cidade. Se eu for eleito vice-prefeito da cidade, eu vou ser eleito vice-prefeito da cidade de Limeira, para toda a cidade de Limeira. O vereador, quando ele é eleito, ele pode ter sido eleito por uma parte da sociedade, uma parcela da sociedade, mas ele vai representar toda a cidade de Limeira. É isso que você disse. Ele não vai estar advogando pela causa só do animal, só pela causa do idoso, só pela causa da mulher. Ele vai estar advogando
em nome da população, porque ele tem uma procuração da população Exato. para advogar pelo todo da cidade. Esse é o ponto, né? Aí talvez sirva de exemplo, né? O que nós enxergamos algumas vezes, teve uma situação agora, eu entendo a delicadeza do ponto, mas não é a primeira vez. Nós vemos o quê? Que na hora de uma votação na Câmara de Vereadores, uma parte normalmente ela simplesmente se retira, né, do parlamento, porque ele não quer votar aqui, né? Abre-se a sessão, a coisa acontece, aí eu não quero, né, falar sobre aquilo, eu me abstenho. Na tua visão hoje, doutor Macoredo, um representante do povo, ele tem realmente esse direito de se abster? Porque ele foi eleito para poder dar voz ativa àquela margem da população que o trouxe ali. E de repente a população quer saber, quer o voto dele contrário ou a favor, né? Mas ter a posição dele, a gente vê essas abstenções, a gente vê essas faltas, a gente vê essa situação. É natural isso? É legal isso? Olha, eu acho que existe o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. O regimento diz lá quais são as possibilidades e ferramentas de utilização pelo vereador. A abstenção é uma. A gente tem que olhar dentro do regimento da Câmara Municipal e ver se é permitido ou não. Sendo permitido, ele pode utilizar. Ele pode se negar, ou ele pode votar contrário, ele pode votar a favor. Eu, no meu íntimo, eu creio que a pessoa deve dizer o porquê votou. Se votou sim, dizer porque votou, pegar o microfone, votei porque eu entendo isso desse projeto de lei. Votei não, entendam, eu votei não por causa disso. Eu acho que não está correto por causa disso. Se esconder, eu acho que não é a melhor atitude. Para nada na vida da gente. Eu acho que a gente sempre deve encarar as coisas de frente e dizer se eu concordo ou se eu discordo. Ponto final. Se abster, se esconder, eu acho que nunca é na vida, não só na Câmara, em qualquer coisa da vida. Nunca é a melhor coisa para fazer. É o ponto importante. Eu vou trazer uma situação aqui, Ronaldo, até você pode comentar também, para ver que a população também tem que saber o que está fazendo, como o doutor Macoredo está comentando aqui. Por que a gente diz isso? Um caso interessante, né? Um dos meus sobrinhos viu uma situação e colocou para mim, olha, você conhece o cara que está indo contra a situação da segurança nas escolas. Eu falei assim, mas como assim? Realmente, a pessoa em questão não tem esse perfil. Aí eu fui entender o porquê que ele tinha dado um voto de não numa questão importante. Pô, segurança nas escolas, como não? Claro que a gente quer um GCM, um PM, né, alguém para poder cuidar disso lá. Mas aí você precisa realmente acompanhar para poder entender a questão do peso do voto. O que aconteceu? Estava claro lá, objetivo, mostrando que naquele momento, da forma que estava sendo pautada, era inconstitucional a presença do GCM na porta das escolas. O que ele pediu? Ele pediu o retorno para discutir aquele momento, até porque ele também tem filhos, tem toda uma situação. Então, assim, a população bate, mas ela também está batendo sem entender algumas situações. Agora, claro, tem os prós e contras de tudo. Sim. E por isso a gente conta com esses votos desses 21 lá, para que eles discutam, para que a população ouça, e a gente sabe que infelizmente a Câmara só enche em alguns momentos, né, também. Mas é importante que a população saiba disso também, né? Por isso que é importante. Por isso de que é votar importante. com essa consciência. É isso, por isso que é importante aquele que votou contra explicar o motivo pelo qual ele votou contra. Ele está dizendo, nós estamos fazendo algo que a justiça, depois, o judiciário vai entender como inconstitucional. Nós não podemos fazer isso. Se a gente está aqui representando a cidade, nós somos o legislador, nós temos que fazer algo que seja legal, que seja... Porque ser inconstitucional é ser ilegal. Exato. Né? Não, é difícil falar isso, mas foi criado um ambiente na política nacional de um racha, de uma separação dos nós contra eles, né? E alguns parlamentares, algumas pessoas utilizam isso de uma forma inadequada, né? Eles fomentam a briga, eles fomentam a discórdia, eles fomentam a discussão, eles fomentam a inimizade, eles criam um inimigo por coisa tão pequena, por um like na mídia social, por uma... eles dizem, tem até um termo que eles utilizam, que eu não me lembro agora, mitou, alguma coisa assim, né? Na rede social. Então o cara vai fazer um discursinho lá só para depois ele colocar. E não é isso que a população precisa. É a lacração, né? Lacrou. Não é isso que a população precisa. A pessoa, a sociedade brasileira, a sociedade limeirense,
precisa de qualidade, precisa que aquelas pessoas sejam sérias, não pessoas para lacrar na mídia social. Isso daí, tem lá os youtubers, tem as pessoas que podem fazer isso. Na política isso não é sério. Isso não é sério. Vamos só mudar um pouquinho. A questão das empresas em Limeira. Sim. Certo? Eu tenho muito essa questão aqui, que é tudo a minha área, que aqui é tudo só a questão da minha área. Sim. Às vezes vem uma pessoa querendo abrir uma empresa aqui em tal lugar, não pode pelo plano diretor. E aí tudo bem, concordo com o plano diretor, dependendo do tipo de empresa, vai trabalhar quem mora ali, a pessoa está antes da empresa lá, então não há problema nenhum. Mas existem alguns tipos de empresa que o cara vai estar lá dentro, ele vai entrar, fechar a porta, você não vai nem saber que ele está lá, parece que o barracão vai estar vazio. Então tem essa questão aí, essa visão diferenciada do que é a atividade da pessoa, certo? Então eu já briguei muito lá na prefeitura com relação a isso, não, isso aqui pode, porque não vai fazer barulho, não, mas a comissão entendeu que não é assim, então a gente tem um pessoal lá que tenta fazer isso aí. Aí eu pergunto, além dessa questão, existe no plano de governo de vocês como pré-candidatos a questão do distrito industrial, que Limeira até agora não tem. Nem distrito, nem aeroporto, né? Que são duas coisas que poderiam trazer muitas empresas. Por quê? Que a gente veio a Hyundai, Piracicaba, veio não sei o quê, Iracemato. Limeira está no meio, tudo bem que ela pega algumas empresas satélites, né? Que são as empresas que fornecem produtos para essas empresas. Mas as grandes empresas, há muitos anos, não vêm mais. Eu creio que a última empresa que teve em Limeira foi a Agropalma. A Agropalma é uma refinadora de óleo de palma, que é uma grande empresa que... A gente veio de São Roque trabalhar para cá com a chegada da Agropalma aqui. Depois dela, não me lembro. Eu acho que é do lado dela. E a Nice também chegou e é grande também. A do lado da Agropalma, tem uma ali também nova, cheia de vidro bonito, eu não lembro o nome agora. Nice. Nice mesmo, Nice. Mas ela é a Piscinim. Sim, né? Basicamente... Já existia, ela só cresceu, mas uma empresa nova que chegou... A Agropalma, por exemplo, ela veio de Belém do Pará, de propriedade do Aloysio de Faria, aquele senhor que é dono da rede do Banco Real. Tal. Ele veio e construiu essa refinaria aqui. Eu creio que foi a última grande empresa que veio para a cidade de fora, que veio e se instalou Então, nós estamos há 8 anos, porque ela deve ter de 8 a 10 anos que nós não temos algo parecido com isso. Nós temos que vender a cidade. É necessário que Limeira tenha um escritório de desenvolvimento e o fomento da venda da cidade. Gerenciamento, né? Então, isso está no nosso programa de governo. Essa questão do plano diretor, de discutir o plano diretor, corredores de desenvolvimento, o que tem de distrito industrial é particular, porque a gente sabe ali na Via Jurandir Paixão, já tem 2 ou 3 distritos, né? Anguera tem outro lá também, que nós ajudamos até no acesso, perto ali do restaurante Fogo Mineiro, Rancho Mineiro. Ali nós fizemos aquele acesso para atender aquele distrito que ela tinha muito problema de acesso, mas nós temos que identificar os corredores de desenvolvimento. Nós não podemos atrapalhar com atividade barulhenta, por exemplo, no final de semana ou durante a noite, umas famílias que querem dormir precisam descansar. Mas, como você disse, sabe o que a gente precisa? De verdade, a gente precisa trazer as Fiesp, Ciesp, a CIL, os representantes, a sua categoria de contabilistas, para a gente sentar numa mesa e discutir o plano diretor junto com o prefeito ser o elo de ligação da sociedade com a prefeitura. Ele ser o elo de ligação. A gente chamar todo esse grupo que representa essa atividade na cidade, sentar numa mesa e discutir. Como desenvolver a cidade? De que forma nós vamos melhorar e potencializar as atividades profissionais da cidade para que a gente possa atrair empresas? De que forma nós vamos reconhecer o ISS para determinada atividade como importante para a cidade e a gente fazer uma pequena redução nela. Porque isso a gente vai gerar emprego, vai gerar IPTU, vai gerar um maior o INSS, mas a gente fazer isso de forma escalonada para determinadas atividades. Então, de que forma a gente vai fazer aquela taxa
que a gente vê, que muito empresário reclama, daquela taxa de funcionamento, de propaganda, tal, que todo ano vem lá e dá-lhe uma mordida forte, que é por metro quadrado. Tal. Agora é por metro quadrado. Antes era por número de funcionários. É um absurdo. O cara não contratava gente para não pagar isso aí no final do ano. Não vou contratar ninguém. A partir de fevereiro o contrato, daí a taxa vem menor. Mas nós temos que pensar isso, nós temos que ver, porque a gente está criando uma dificuldade para o empresário da cidade. Quando a gente faz, mas eu não vou contratar porque eu vou ter que pagar uma taxa de diferente. Vamos discutir isso, vamos ver se isso é importante mesmo, o que isso significa de imposto. Pode ser muito para quem paga, para a prefeitura pode ser insignificante. Vamos resolver isso, vamos sentar. É isso que eu estou te falando. Qual foi a primeira pergunta que você me fez? Pessoas. Certo. As empresas são feitas de pessoas, nós vamos trazer o dono da empresa, os empresários, aquele que representa, vamos sentar na mesa, vamos discutir, vamos conversar sobre a cidade de Limeira, vamos fazer uma agenda de desenvolvimento, que o próximo que sentar na cadeira vai ter que seguir aquela agenda, que vai ter que manter aquele plano diretor que foi discutido com a sociedade, com a Ciesc, com a CIL. Vamos tratar a cidade de Limeira com mais responsabilidade, é isso que está faltando, viu, Ed? Isso que está faltando, Ronaldo. Tá ótimo. Então a gente está num caminho bem interessante para trazer informações diferenciadas, né, Ronaldo? Porque assim, tudo que a cidade tem necessidade, acho que a gente consegue entender e analisar. Aí a pergunta que eu não quero calar é quem chega, como é que pode realmente tratar, cuidar disso tudo, porque é uma grande máquina, né? Nós comentamos aqui de um valor de mais de 1 bilhão por ano, só para usar de fora emendas, fora uma série de fatores que isso pode ser aumentado aí, que a gente sabe muito bem de onde vem, né? A aplicabilidade por secretaria, é sempre mais complexa. Por exemplo, nós sabemos que uma grande fatia que toma conta desse valor para ser aplicado é saúde e educação. Isso a gente sabe que as duas maiores partes do bolo estão onde tem mais gente para tratar, né? E eu acredito que onde, como você comentou, doutor Marco Aurélio, vai precisar ser atacado, ser cuidado para ver esse diferencial chegar, né? E assim, a gente está vendo que as pessoas estão se organizando e agora não tem como o limeirense fugir do assunto político, do cunho político. Então, nesses últimos 5 minutos, se você puder discorrer um pouquinho sobre como ajudar a população a buscar, na verdade, informações, por favor, nos ajude com isso. Olha, eu acho que o gestor, primeiro de tudo, ele tem que ter muita criatividade. Você estava falando do orçamento. O orçamento municipal ele é composto por receitas e pagamentos que você tem que fazer. 50% do orçamento municipal é folha de pagamento. Então nós temos que identificar de que forma a gente pode reduzir essa folha de pagamento para que isso possa se transformar em investimento, né? 25% na educação, na saúde, 15% na educação, e isso sempre é mais, né? Então, se você vai olhando o orçamento, as divisões por área, não sobra nada para investimento, ou muito pouco. Então, 50% já vai para a folha de pagamento e os aposentados que a gente tem que pagar, que são as pessoas que já contribuíram e merecem ter seu pagamento. Aí a gente tem 25% lá para a saúde, 15%. Então, você vai enxergando que vai diminuindo muito. Vai tendo muito pouca. Na segurança rápido, você pega muito pouquinho e tal. Criatividade, aonde buscar, né? Nós temos nossos partidos que compõem a nossa Limeira Bons Frutos, né? Todos eles têm ministro e ministério no governo federal. Nós temos aonde buscar. O governo federal, ele fica... a gente tem muito pouco tempo para falar sobre isso, mas a divisão da distribuição dos impostos que a gente paga não é municipalista. Para o município vem muito pouco. A maior parte é da União, depois é o Estado e o município fica com uma pequena parcela de tudo aquilo que a gente paga de imposto. Só que a gente vive nas cidades. Eu acho que devia haver uma inversão, ou uma equalização, 33% do município, 33% do Estado e 33% da União. Nós dobraríamos, quase que triplicaríamos o nosso orçamento municipal e a gente aplicaria aqui na cidade. Criatividade, de que forma a gente vai buscar isso, de que forma a gente vai atrair as empresas para a cidade para ter maior arrecadação, aonde eu vou buscar um serviço que o governo federal oferece para me implantar aqui na cidade. Eu vou trazer mais médicos, eu vou trazer saúde, programa de saúde da família.
criar novas UBSs, distribuir o atendimento disso, vou fazer novas creches, eu vou buscar o dinheiro do governo federal para que eu possa construir essas creches, fazer o atendimento em determinadas regiões, é criatividade. Existe aonde buscar, para tudo tem solução. Casa, construção, Minha Casa Minha Vida, dá para buscar do governo federal e fazer o maior programa habitacional que essa cidade já teve. Tem uma área aqui do centro da cidade, a gente vê aquele vazio urbano que uma vez foi lá uma grande... Está lá, aquele negócio que a gente fala, aquilo se tornaria um empreendimento imobiliário e residencial muito grande. Sim, ali nós poderíamos fazer um misto de comercial também. Criatividade, de que for tirar aquela construção mal acabada que já está em ruínas e servindo de ponto de prostituição e tráfico, para a gente transformar aquilo lá em área viva, iluminada, a cidade respirando. A gente precisa de criatividade, a gente precisa olhar para a cidade de Limeira e enxergar ela como uma cidade pujante que ela é. As pessoas acordam cedo aqui, Ronaldo, e vão trabalhar. Limeirense tem garra, tem disposição, são pessoas do bem. Limeira não tem criminalidade. Tem. Tráfico de droga, que isso está em todo lugar, mas Limeira a gente não vê. Agora tem um problema de trânsito que a gente tem que enfrentar isso com muita responsabilidade, mas Limeira é uma cidade que tem todas as ruas asfaltadas, Limeira não tem favela, Limeira tem água e esgoto tratado na sua casa, Limeira tem todas as casas são de alvenaria, a gente tem lá água tratadinha, a gente recolhe esgoto, a gente trata ele e devolve para o meio ambiente tratadinho. Nós moramos numa excelente cidade. A gente só precisa ir aprimorando e tornando essa cidade a melhor possível para a gente viver. Perfeito, e adorei. E a palavra criatividade acho que ficou bem legal para poder saber que dá para buscar recursos. É isso que a gente quer. Muito. E tem muito recurso para ser buscado. Isso vai ser bastante interessante. Espero poder conversar contigo novamente, Dr. Aurélio. Para você que nos acompanhou até aqui, a gente quer agradecer imensamente. Deixe aí o seu like, compartilhe, mande adiante para que Limeira conheça um pouco mais do Dr. Marco Aurélio como pré-candidato a vice-prefeito de cidade, juntamente com o vice ou com o pré-candidato a prefeito da cidade, Luiz Mitsunaga, que nós vamos trazer aqui também logo em breve. E já agradeço a sua audiência. Ronaldo, muito obrigado. Obrigado novamente, obrigado, Marco Aurélio, pela boa conversa. Podemos ficar mais, estender isso aqui, mas como ele tem um compromisso, então... Está na hora de acabar o momento. Eu agradeço, obrigado mesmo, foi bem elucidativo as conversas, os papos, então realmente o pessoal vai ter uma visão melhor da política aí com mais um candidato, um pré-candidato a vice-prefeito, que eu estou falando que eu preciso saber dos outros que eu não conheço ainda, mas tudo bem. Perfeito. Dr. Marco Aurélio, muito obrigado pela presença, espero podermos adiantar esse papo ainda em outros momentos também, e vai ser bem interessante, quem sabe, a gente conseguindo fechar mais algumas atuações, voltar essa conversa novamente, aí como candidato com os projetos para também poder ser apresentados. Ronaldo, eu que agradeço demais a oportunidade de estar com vocês aqui, da gente poder bater um papo sobre Limeira, mas vocês viram que 40 minutos parece muito, mas é pouco, a gente tem tanta coisa para falar. A gente tem os assuntos, eles são tantos que a gente em 40 minutos ou 50 minutos fica muito pouco, né? A gente precisaria de 2, 3 horas para a gente desenvolver o tema com mais possibilidade. Eu quero deixar um abraço para toda a população de Limeira. Eu quero pedir para que eles prestem atenção no Luiz Henrique Mitsunaga, né? É um cidadão limeirense que está aqui há algum tempo. As propostas, preste atenção nas propostas desse cara, dessa pessoa, desse cidadão, desse político Luiz Mitsunaga. Vocês vão se surpreender com ele. É um cara diferente, é um empresário, é um advogado, é um político com bastante capacidade e qualidade para a cidade de Limeira. Eu acho que Limeira precisa de pessoas como ele. Prestem atenção nesse nome, Luiz Mitsunaga. Vai ser legal, estamos de olho. Muito obrigado mais uma vez, fique conosco. Na próxima semana estaremos aí com a doutora Mayra Costa, também pré-candidata à vice-prefeitura da cidade, juntamente com o pré-candidato Betinho Neves, vai ser a nossa entrevistada da próxima semana. Muito obrigado, ótima semana para você. Fique conosco, nos ajude no compartilhamento deste vídeo. Diretor, muito obrigado. Lucão, muito obrigado. Até semana que vem, um Time Entrevista hoje com o Dr. Marco Aurélio. Até qualquer hora. Tchau, tchau.